Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, aqui vai então a primeira parte do livro do David Wilkinson, um pastor que viveu uma vida exemplar, já partiu para o Altíssimo. Eu vou ler a primeira parte e também vou ler 3 versículos das Sagradas Escrituras que estão no livro portanto, neste livro. As 3, aliás, acho que é 4, deixa-me ver aqui. A primeira está em Atos 26:19, que ele diz: não fui rebelde à visão celestial, quer dizer, ele não foi rebelde, ele disse a visão. Os segundos 1, 2, 3, 4 versículos também que está no livro, dizem então assim: então o Senhor me, isso encontra-se em Abacuque 2, de 2 a 3. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Isso quer dizer, se aquilo que ele disse ainda não aconteceu, espera, não fiques, porque há pessoas, irmãos, quando o nosso Pai Celestial diz uma coisa, eles querem que aconteça logo e já. E infelizmente eu sei que há muitas pessoas que às vezes apressam-se a dizer que é para este ano, para o ano que vem, e às vezes perdem o testemunho por causa disso. Vamos ver agora em Atos 1:5. Tive no arrebatamento de sentidos uma visão. Daniel 8:27. E espantei-me acerca da visão. Daniel 10:14. Agora vim para fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Ok, irmãos, como os irmãos sabem, se você é inscrito no meu canal, sabe que eu oro no primeiro vídeo e depois, se tudo pertence à mesma coleção de vídeos, eu já orei no primeiro vídeo, portanto, então eu vou começar com a introdução. Eu já comecei com a introdução, mostrando aos irmãos a vida dele, e agora está aqui a introdução no livro que eu vou então começar. Diz assim, aqui vai então a introdução do livro, diz assim: eu tive somente 2 visões em toda a minha vida. A primeira veio a mim em 1958, quando uma visão de Deus me levou a uma pequena população da Pensilvânia, cidade de Nova York, a trabalhar com os gangues de adolescentes e viciados em droga. Aquela não foi uma falsa visão. Agora, passados os anos, sua realidade ficou demonstrada pelos centros juvenis espalhados por todo o mundo. Não apenas têm-se convertido gangues e viciados, e sim muitos deles estão pregando o Evangelho como ministros e missionários. Uma segunda visão veio a mim neste verão de 1973. Tem sido uma visão de 5 trágicas calamidades que vêm sobre a terra. Não vi luzes deslumbrantes, não escutei vozes audíveis, nem ouvi um anjo falar. Apenas eu estava orando uma tarde, uma noite, e essas visões de calamidades mundiais vieram sobre mim, com um impacto tal que não pude fazer outra coisa senão ficar ajoelhado, estupefacto e captando tudo. Ao princípio, eu não queria crer no que havia visto e ouvido. A mensagem da visão era por demais assustadora, apocalíptica e aflitiva para a minha mente materialista. Mas a visão voltou até mim, noite após noite. Não podia livrar dela. No fundo do meu coração estou convencido de que a visão procede de Deus, que é verdadeira e que ela vai acontecer. Contudo, esta visão me tem feito realizar um pouco de investigação a uma consciência muito real. Eu tenho medo que muita gente não creia nela ou que seja taxado como um tipo fanático. Eu contei esta visão a alguns dos meus amigos e a outras pessoas mais íntimas que me alertaram contra a publicação da mesma. Quem quer escutar uma mensagem de confusão? Quem é que quer escutar uma mensagem de confusão econômica? É uma época de grande abundância. Quem é que quer que lhe digam que vai vir calamidades quando há tanto que nem sequer podem fazer frente a uma vida tal como esta? Quem é que crerá que a liberdade religiosa que desfrutamos agora em breve será ameaçada e que o movimento da Revolução de Jesus se converterá em um movimento de repulsa de Jesus?
A despeito dos meus temores e apreensão, não posso seguir desejando mais a convicção de que esta visão deve ser publicada. Se de alguma forma entendo a direção divina, Deus me tem mandado falar claramente. Ele comprovou a visão à luz da palavra e das escrituras, correlacionam a sua mensagem. Partes dessa visão ocorrerão em um futuro muito próximo. Alguns dos eventos são mais remotos, mas estou seguro de que todos os eventos que são mencionados haverão de acontecer nesta geração. Tenho a convicção de que estamos na época da qual a Bíblia se refere como princípio das dores. Este mundo se coloca frente a uma tribulação de incríveis proporções e inclusive agora a Terra está cambaleando sobre o impacto dos primeiros passos da mostra da ira de Deus. Parece que quase todo o mundo está se perguntando o que é que está acontecendo com a natureza, as normas éticas e a sociedade. Irmãos, este livro foi escrito em 1974. Creio firmemente que o que está acontecendo agora é sobrenatural e está fora do alcance do controle do homem. Muitos que leem este livro acharão que é fácil esquecer a sua mensagem durante estes respiros de bom tempo. É muito difícil pensar em calamidade quando está-se tomando o sol em uma praia ensolarada. Os terremotos, as fomes, as inundações e outros desastres parecem tão distantes quando se está correndo rapidamente por um lado em um bote, quer dizer, em um barco de motor de alta velocidade. É difícil imaginar termos rigorosos e trágicos quando o dinheiro está correndo, quando são dados por certa liberdade e quando os programas de humor na televisão fazem a vida parecer livre e fácil. Contudo, Deus adverte que virá um desastre repentino quando os homens estiverem pregando paz e segurança. O dilúvio nos dias de Noé veio quando os homens estavam comendo, bebendo, casando-se, divorciando-se e dando-se em uma boa vida. As multidões que zombaram da incrível visão daquele profeta foram acometidas repentinamente com a fúria e a ira de Deus. Antes de você descartar essa visão como declarações de um fanático, ouça isso. Suponha que é verdade e se realmente é recebido de Deus. Então, essa visão pode ser uma verdadeira advertência procedendo de Deus através de um ser humano a um mundo apático, dormente. Lembre-se também que a Bíblia diz: nos últimos dias, vossos jovens terão visões. Assim, pois, amiga, é hora de já estar preparado. É encerrado o tempo de se preparar. Estamos a um instante e o tempo está se esgotando. Leia este livro com o coração aberto. Em seguida, entre no último capítulo para encontrar a solução. Ok, a parte número 1, a primeira parte é confusão econômica. Aproxima-se uma quebra 1. Encontramos-nos frente a uma iminente confusão econômica de alcance mundial. A minha visão, este tem sido o detalhe que vi com maior clareza. Muita gente de oração compartilha no presente desta mesma visão. Não somente o dólar americano está encaminhado a ter grandes dificuldades, assim como todas as demais moedas correntes no mundo inteiro. Vejo uma confusão econômica total que atingirá a Europa primeiro e logo afetará o Japão, os Estados Unidos, o Canadá e pouco depois todas as nações demais. Realmente não é uma depressão o que a vejo vir, mas sim uma recessão ou retração econômica temporal de tal magnitude que irá afetar o estilo de vida de quase todo o trabalhador assalariado da América e de todo o mundo. Países que no presente controlam enormes quantidades de dinheiro ocidentais vão se encontrar em grandes dificuldades também. Os países árabes serão de uma forma particular prejudicados. Não esperem, não resta a menor dúvida, que os anos de vacas magras, cheios de confusão monetária e de desespero, quando será, não está claro, mas não está muito longe. Os maiores economistas do mundo inteiro não conseguirão explicar a confusão e se desenrolará uma crise internacional de medo, uma falsa bonança econômica, procederá a recessão, mas será de breve duração. Ponto número 2. Alguns bons anos para preparar-se.
Só vamos então continuar aqui no livro, porque este livro tem muito que se lhe diga. Vamos então aqui a alguns bons anos para se preparar. Contudo, todos os sinais de perigo de um iminente desastre econômico que nos rodeia, nos próximos anos, uns poucos, a contar desde 1973, estarão dentro dos mais prósperos da humanidade. Apesar das normas de restrição de crédito, as pessoas seguirão gastando abertamente, as vendas continuarão rompendo recordes e as pessoas gastarão mais do que nunca em toda a história moderna. Não sei se vocês se lembram que há pouco tempo pus um vídeo no meu canal Atalaia, a Verdade Te Libertará, dizendo exatamente isso, meus irmãos. As obrigações de crédito chegarão a ter quase incontroláveis. Vejo muito claramente somente uns poucos anos de tremenda abundância e contínua prosperidade econômica. Os orçamentos das igrejas, e não sei o que é que acontece aqui, os jornais às vezes que estão abertos aqui, estes aqui assim, não têm voz, mas às vezes eles dão aí, foi o que aconteceu aqui, mas que me perdoem. Ok, vamos então aqui àquilo que eu estava lendo. Diz assim, vejo muito claramente somente uns anos de tremenda abundância e contínua prosperidade econômica. Os orçamentos da igreja aumentarão, os salários aumentarão, as contribuições para as obras missionárias aumentarão também. A inflação, os custos, os salários subirão em espiral, cada vez mais alto. Haverá grandes reajustes menores com relação aos preços, mas a economia mundial ficará aquecida. Quando recebi esta visão em abril de 1973, recebi também instruções precisas do Espírito Santo no sentido de que confiar em Deus no que diz respeito à abstenção dos recursos suficientes para liquidar todas aquelas dívidas da nossa organização que não foram hipotecadas necessárias. A mensagem que recebi de Deus foi muito clara e precisa. Foi simplesmente isso. Vai vir uma grande confusão econômica e se encontra à porta anos de escassez. Haverá alguns escassos anos de abundância e prosperidade para se preparar para os anos de escassez. Trabalhe agora para que liquides todas as dívidas e prepare-te para enfrentar drásticas reduções no orçamento. O dinheiro não fluirá como antes e se você está livre de obrigações poderá manter os compromissos mesmo durante os anos difíceis. Não se assuste, não temas, simplesmente prepara-te para este tempo e guarda-lo. Ponto número 3. Quebras nas principais organizações. Tenho a convicção de que seremos testemunhas da quebra de algumas das principais e mais populares corporações do país. Vejo surgir tremendas dificuldades para as corporações de crédito. Os irmãos lembram-se que agora muitos bancos estão ainda à falência. Haverá muitas pessoas que ficarão impossibilitadas de liquidar as suas obrigações importantes às principais companhias de cartões de crédito, levando com elas à beira do caos. Milhares de pequenos negócios serão também obrigados a declarar falência. Não é o que está acontecendo agora, meus irmãos. 3 das principais denominações religiosas e possivelmente 4 serão forçadas a operar com uma organização mínima devido à falta de fundos. Não poucas igrejas vão sofrer bancarrota e várias sociedades e organizações eclesiásticas missionárias independentes vão ter que recuar. Todos os ministérios de rádio e televisão, exceto uns poucos, vão ser abandonados. A restrição de crédito desencadeará uma onda de incerteza e de temor. Aqueles que tenham dinheiro o guardarão como reserva. O governo dos Estados Unidos reagirá de forma exagerada ao se desenvolver a confusão econômica. Eu vejo um traço de decisões tomadas quase perto do pânico por várias agências governamentais, mas estes esforços, feitos principalmente para impulsionar a economia, terão um efeito contrário. Ok, isto aqui, deixa-me ler de novo. Eu vejo um traço de decisões tomadas quase perto do pânico por várias agências governamentais, mas estes esforços feitos precipitadamente para impulsionar a economia terão um efeito contrário. Eu acredito que aí está aquela tal, como é que diz, que ele há pouco o presidente disse que ia, que não ia dar mais ajuda às pessoas. Eu acredito que seja isso, esta tal
parcela de dinheiro que eles deram, eu acho que eles deviam de guardar isso para a segunda onda. No entanto, vamos continuar. O presidente dos Estados Unidos efetuará uma e possivelmente duas transmissões na rádio e na TV nacionais para tranquilizar a nação, reafirmando que tudo anda bem e que a melhor época da economia do país está à porta. Eu vou pôr aqui só um pouco deste jornal, que é da CNN Business. Isto foi no dia 1 de outubro. Trump diz que a economia está crescendo. Ele está certo, mas você não sente isso. E então aqui abaixo diz assim: por outro lado, muitas lojas estão fechando, cerca de 11,5 milhões de pessoas ficaram desempregadas, permanecem sem trabalho. Na próxima semana, a menos que o Congresso haja para fornecer mais ajuda federal, até 100 mil empregos no setor de aviação civil podem ser perdidos. Portanto, isso quer dizer, irmãos, exatamente aquilo que o pastor David Wilkerson está dizendo. Deixa-me ler de novo. Diz assim: o presidente dos Estados Unidos efetuará possivelmente duas transmissões na rádio e na TV nacionais para tranquilizar a nação, reafirmando que tudo anda bem e que a melhor época da economia do país está à porta, mas não dará resultado. As pessoas desconfiarão dessas afirmações e os seus temores levarão a uma revolução nas urnas eleitorais. A indústria de automóveis será gravemente prejudicada, os fabricantes de veículos de passeio vão receber um golpe. Isto aqui está falando aviões. Os irmãos viram exatamente o que ela disse aqui? Oh my God, isso é mais claro do que isso, só água. Diz aqui assim, olha: 100 mil empregos no setor da aviação civil podem ser perdidos. E então aqui nas notas diz aqui: as indústrias de automóveis serão gravemente prejudicadas, os fabricantes de veículos de passeio vão receber um golpe muito duro, as existências de acessórios se acumularão e as vendas diminuirão drasticamente. Quase todos os índices econômicos terão um aspecto sombrio. Ao princípio, isso será irregular, mas eventualmente afetará quase toda a indústria. Ponto número 4. Um êxodo em multidão para o campo. Haverá uma repentina precipitação em massa para comprar granjas, ranchos, casas no campo. Milhares de pessoas fugirão das cidades na esperança de que o retorno à terra e à natureza, havendo de proporcionar segurança. Haverá um impulso crescente de largar tudo o resto, e aquelas pessoas que alimentam sonhos pessoais de produzir os seus próprios alimentos, criar o seu próprio gado e de chegar a se auto-abastecer, investirão muito dinheiro em terrenos e terras agrícolas nas zonas rurais. O preço dos terrenos nas zonas rurais continuará subindo com muita rapidez. O valor das terras agrícolas, localizadas dentro de um raio de 160 km ao redor da maior parte das principais cidades, chegará até às nuvens, tornando-se inviáveis a todos, menos para os sindicatos. Portanto, eu vou terminar por aqui. O próximo vídeo será o ponto número 5, falando acerca dos sindicatos que enfrentarão um dilema. Mais uma vez, meus queridos irmãos, eu espero que você não perca a introdução número 1, 2, 3 por aí abaixo, porque este livro é muito importante. Que o Altíssimo vos abençoe. Fica na paz do Criador dos céus e da terra.